O sol de Faro mergulhava no Atlântico como uma promessa quebrada, tingindo o céu de laranja e púrpura, quando Sofia ouviu o grito. Não era um grito de dor física, mas daqueles que rasgam a alma, e quando pelas ruelas empedradas da cidade velha. Ela estava encostada à parede de pedra amarelada da sé de Faro, o coração batendo descompassado, os dedos ainda formigando do toque proibido de instantes atrás. Ana, sua melhor amiga desde os bancos da escola secundária, havia-se afastado bruscamente, os olhos cheios de lágrimas que não caíam, como se o mar as engolisse antes. Não pode ser, Sofia. Isso é um erro. O que as pessoas diriam? Minha mãe, o padre na missa de domingo. Deus me perdoe. As palavras de Ana cortaram como o vento cortante do levante, deixando Sofia paralisada, o peito apertado como se o ar de Algarve tivesse se tornado veneno. Naquele exato momento, sob o sino da catedral que badalava o toque de véspera, Sofia soube que o segredo que nutriram por meses, aqueles olhares trocados nas aulas de literatura portuguesa, as caminhadas furtivas pela Ria Formosa, estava prestes a explodir, arrastando-as para um abismo de julgamentos e silêncios opressivos. Mas, no fundo da sua alma luso-algarvia, onde as lendas de sereias e moras encantadas sussurravam de resistência, Sofia jurou que não deixaria o amor, esse amor nascido de risos compartilhados e sonhos sussurrados, ser engolido pela maré da tradição. Faro, a joia esquecida do sul de Portugal, com suas muralhas medievais erguidas contra invasores mouros e cristãos, sempre foram um lugar de contrastes. De dia, as ruas fervilhavam com o burburinho dos mercados de peixe fresco na marina, onde o cheiro de sardinhas grelhadas se misturava ao sal do oceano, e as velhas beatas de lenço na cabeça contavam histórias de santos e pecados sob os arcos góticos. À noite, transformava-se em um labirinto de sombras, onde os jovens escapavam para as praias desertas, sonhando com liberdades que o conservadorismo católico da região ainda sufocava. Sofia Oliveira, de 18 anos recém-completados, crescera ali, filha de um pescador que partia ao amanhecer para a ria e de uma costureira que bordava rendas à luz de velas, evocando as tradições das mouras que teciam feitiços nas noites de lua cheia. Alta e esguia, com cabelos castanhos que caíam em ondas selvagens como as dunas de Faro, Sofia tinha olhos verdes que capturavam a essência do mar, profundos, imprevisíveis, cheios de segredos. Ela estudava no Liceu de Faro, onde as aulas de história portuguesa faziam sonhar com as rainhas que desafiaram reis, como D. Filipa de Lencastre, cuja coragem ecoava em seu sangue. Ana Costa, por outro lado, era o oposto luminoso, loira como os campos de trigo do Alentejo que sua família deixara para trás ao se mudarem para Faro em busca de um futuro melhor, com sardas salpicadas no nariz que faziam parecer uma boneca de porcelana saída das feiras de São Brás de Alportel. Aos 17, Ana era aluna exemplar, devota das missas na Igreja do Carmo, onde as ossadas dos monges capuchinhos a lembravam da fragilidade da vida e da eternidade do julgamento divino. Sua mãe, viúva desde que o marido morrera em um acidente na faina do atum, criava-a com mãos de ferro envoltas em rosários, repetindo que em Portugal a honra de uma mulher é como o azulejo de uma igreja, bela, mas frágil, e deve ser preservada a todo custo. A amizade delas nascera no primeiro ano do liceu durante uma excursão à ilha deserta, onde, entre conchas e gaivotas, dividiram um pão de milho e confidências sobre os medos de crescer em uma terra que idolatrava o fado melancólico, mas temia as paixões que não se curvavam às normas. Tudo mudara no verão anterior, quando Faro se vestia de festas para o Festival dos Santos Populares. As ruas da cidade velha explodiam em martelos decorados com flores de papel, sardinha assada nas brasas e o som das concertinas que faziam os pés dançarem involuntariamente. Sofia e Ana, fugindo da multidão, haviam-se refugiado no Jardim Manuel Bivar, sob as folhas sussurrantes das laranjeiras que perfumavam o ar com doçura cítrica. Sentadas no banco de ferro forjado, com os joelhos se tocando acidentalmente, Ana confessara seu medo de um casamento arranjado com o filho do padeiro, um rapaz rude que cheirava a massa azeda. Eu não quero isso, Sofia. Quero algo real, como nas histórias da Eça de Queiroz, onde o amor é uma força da natureza.
Sofia, com o coração acelerado como as ondas na praia da Barra de Faro, pegara sua mão, sentindo a eletricidade que corria como vinho de reguengos nas veias. Então, deixa-me ser essa força para ti, Ana. Pelo menos por agora. Foi o primeiro beijo, tímido, salgado de lágrimas e mar, escondido atrás de uma estátua de Camões, o poeta que cantara amores impossíveis. Dali em diante, o crush se instalara como uma erva daninha bela no jardim da amizade, olhares prolongados nas aulas de português, bilhetes dobrados como os origamis das festas de São João, passeios noturnos pela muralha onde sussurravam promessas sob as estrelas que pareciam olhos de anjos vigilantes. Mas Faro não era Lisboa, com sua boêmia tolerante e bares escondidos nos becos do bairro Alto. Aqui, no Algarve profundo, o escândalo se espalhava mais rápido que o fogo nas esteiras de palha das festas rurais. As mães cochichavam nas portas das igrejas sobre essas modernidades estrangeiras que corrompem as raparigas e os homens, com seus chapéus de palha e bigodes grisalhos, julgavam com o peso de séculos de inquisição. Sofia sentia isso na pele, sua própria avó, que contava lendas de moras encantadas presas em cavernas por amores proibidos, a alertar uma vez, durante uma ceia de bacalhau à moda de convento: "Cuidado, minha neta. O amor que não segue o caminho da cruz é como o vento leste, vem quente, mas leva embora a alma." Ainda assim, Sofia nutria o segredo com a teimosia das oliveiras centenárias que pontilhavam as colinas ao redor de Faro, raízes profundas, frutos amargos mas essenciais. Os meses seguintes foram um baile de máscaras emocionais. De dia, eram as inseparáveis do liceu, rindo das piadas do professor de matemática, que citava Camões para explicar equações, ou tecendo guirlandas de flores de pampilho para o Dia de Portugal. À noite, escapavam para os recantos da Ria Formosa, onde os flamingos cor-de-rosa assistiam em silêncio enquanto se deitavam na areia úmida, mãos entrelaçadas, falando de sonhos. Ana queria estudar arte em Lisboa, pintar os azulejos que adornavam as fachadas de Faro com cores que desafiassem o azul monocromático do céu. Sofia, mais prática, sonhava em herdar o barco do pai e navegar até às Ilhas Espanholas, carregando histórias de amor que o mar não afogaria. "Tu és minha bússola, Ana", sussurrava Sofia, traçando com o dedo o contorno do rosto dela à luz da lua. "E tu, minha âncora", respondia Ana, o voz trêmula como as folhas de uma sobreira ao vento. Contudo, os primeiros sinais de ruptura surgiram como nuvens no horizonte sereno do verão. Durante a festa da Nossa Senhora da Conceição, no mês de dezembro, quando Faro se iluminava com guirlandas de luzes e o aroma de castanhas assadas, Ana fora arrastada pela mãe para o baile da sociedade local. Lá, sob os salões abafados do Hotel Faro, dançara com o filho do padeiro, os olhos dele famintos como lobos nas noites de eclipse. Sofia observara de longe, escondida atrás de uma coluna de mármore, o ciúme corroendo-a como sal na ferida aberta. Naquela noite, ao se encontrarem no cais abandonado, Ana chorara. "Ele me tocou, Sofia, e eu odiei cada segundo." Mas a mãe disse que é assim que se constrói uma vida decente. "O que estamos fazendo é pecado." Sofia abraçara forte, sentindo o tremor do corpo dela, e prometera: "Pecado é viver sem o coração guiando os passos." Nós somos como as gaivotas da ria, livres, mesmo que o mundo nos chame de errantes. A pressão social, porém, era uma maré imensurável. A melhor amiga de Ana no liceu, uma rapariga chamada Inês de família abastada de Tavira, começou a notar os sussurros. Inês, com sua língua afiada como as navalhas dos barbeiros de Faro, espalhara rumores velados. Ana e Sofia, sempre grudadas como ostras na rocha. Será que é só amizade? Os olhares no recreio tornaram-se punhais e as professoras, devotas seguidoras de Fátima, citavam passagens da Bíblia sobre amores contra a natureza durante as aulas de ética. Ana, atormentada, começou a se afastar, cancelava os encontros na praia alegando dores de cabeça, respondia aos bilhetes com frases curtas como facas.
Sofia, ferida mas resiliente como as falésias erudidas pelo mar, tentava reconquistá-la com gestos poéticos, um ramalhete de jasmim escolhidos ao amanhecer, um poema rabiscado em papel de seda inspirado em Florbela Espanca, a poetisa que cantara o amor das mulheres com fúria e delicadeza. O clímax irrompeu na primavera, quando os campos ao redor de Faro florescem com papoilas vermelhas como sangue fresco. Era o dia da romaria de São Brás, padroeiro das gargantas e dos amores não ditos, e a cidade subia a serra em procissão, com andores carregados de flores e hinos gregorianos e quando nas encostas. Sofia e Ana haviam combinado se encontrar na ermida, longe dos olhos curiosos, para selar um pacto. Fugiriam para Lisboa no fim do ano letivo, onde o Tejo acolheria seus segredos. Mas, ao chegar, Sofia encontrou Ana de joelhos diante do altar, o rosário entre os dedos, murmurando ave-marias como se invocasse um exorcismo. Eu contei à mãe, Sofia. Ela chamou o padre e ele disse que é uma tentação do diabo, influenciada pelas turistas estrangeiras que vêm às praias. Eu tenho que parar isso. Por favor, perdoa-me. O mundo de Sofia desabou como uma onda tsunâmica. A traição não era de Ana, mas da família que a moldara como argila e da sociedade que via no amor delas uma ameaça às fundações de pedra da tradição portuguesa. As semanas seguintes foram um inferno de silêncios. Ana evitou o liceu por dias, alegando uma gripe, enquanto Sofia vagava pelas ruas como um fantasma, o coração pesado como o sino da Sé. Seus pais, preocupados, notaram as olheiras e os suspiros, mas atribuíram ao estresse dos exames. Come uma fatia de pão com chouriço, filha, dizia o pai, que o mar cura tudo menos o amor de mãe. Mas Sofia sabia que o mar curava sim, com paciência de milénios. Ela começou a escrever cartas, não para a Ana, mas para si mesma, em um caderno de capa de cortiça, evocando as crônicas de Fernão Lopes sobre rainhas que amaram além das coroas. Numa delas, rabiscou, em Faro, onde o sol beija o mar sem pudor, porque nós, filhas da mesma terra, devemos nos esconder? O amor não é crime, o crime é negá-lo. A ruptura se aprofundou quando Inês, a fofoqueira, orquestrou a traição final. Convocada para um chá na casa de Ana pela mãe dela, Inês espalhou mentiras venenosas. Eu vi elas, Senhora Costa. Beijando-se na praia como aquelas mulheres de Paris que vêm corromper. A mãe de Ana, cega pela fúria protetora, confrontou a filha com um cinto de couro envelhecido, herança do avô pescador. Tu envergonhaste o nome Costa. Amanhã mandar-te-ei para a tia em Évora, longe dessa influência maligna. Ana, marcada não só na alma mas na pele, fugiu para a Ria Formosa naquela noite chuvosa de maio, onde encontrou Sofia pescando caranguejos com o pai. As palavras saíram em soluços. Eu traí-te, Sofia. Não por querer, mas por medo. O padre disse que a possessão, que só o casamento com um homem bom me salvará. Sofia, com os olhos marejados mas a voz firme como o rochedo da ponta da piedade, estendeu a mão. Então, deixa-me ser teu salvador, Ana. Não como amante escondida, mas como irmã de alma. Juntas, enfrentaremos isso. O caminho para a redenção foi pavimentado com atos de coragem mútua, tecidos na tapeçaria cultural de Faro. Sofia, invocando a teimosia das mulheres alentejanas que marcharam pela igualdade nos anos 70, confrontou o padre na confissão da Sé. Não como penitente, mas como questionadora. Padre, se Deus criou o mar para unir terras, por que separa corações que se encontram? O homem idoso, com olhos que viram a revolução dos cravos, hesitou, murmurando sobre o Papa Francisco e as bênçãos para uniões modernas. Inspirada, Sofia organizou um grupo secreto no liceu, as Filhas da Ria, onde raparigas como elas compartilhavam histórias de amor em sussurros, lendo trechos de Sofia de Mel Brainer, que cantara a liberdade do mar. Ana, exilada temporariamente em Évora, recebia as transcrições por correio, escondidas em embrulhos de figos secos, e respondia com desenhos de duas gaivotas voando unidas contra o vendaval.
A proteção mútua se solidificou no verão durante a FNASU, a feira agropecuária de Faro, onde o cheiro de ervas silvestres se misturava ao som de ranchos folclóricos dançando ao ritmo da viola. Ana retornara, sob a condição de reeducação pela mãe, mas escapulia para os braços de Sofia nas barracas de artesanato. Ali, entre potes de mel de rosmaninho e mantas tecidas à mão, juraram lealdade. Se o mundo nos separar, o mar nos reunirá, disse Ana, traçando um coração na areia com o pé. Sofia, com a astúcia de uma contrabandista das cavernas de Benagil, convenceu o pai a acolher Ana como ajudante no barco, longe dos olhos da mãe. Juntas, navegavam a ria ao amanhecer, o sol nascendo como uma bênção, falando de um futuro em Lisboa, onde o amor delas poderia florescer como os jardins do Palácio da Ajuda. O CAO final veio na véspera do Natal, quando Faro se enfeitava com presépios vivos e o aroma de rabanadas fritas pairava no ar frio. A mãe de Ana, alertada por Inês mais uma vez, invadiu o barco do pai de Sofia com um padre ao lado, exigindo a separação imediata. Esta abominação acaba aqui. Ana voltará para Évora amanhã e tu, rapariga, deves-te arrepender perante Deus. O confronto foi um furacão emocional, gritos e quando sobre as águas calmas, lágrimas misturando-se ao sal Sofia, de joelhos na coberta escorregadia, suplicou não por piedade, mas por humanidade. Senhora Costa, em Portugal, onde Dona Maria I enlouqueceu pelo amor de um homem, porque nega a sua filha o direito à felicidade? Veja, Ana brilha como o sol de Faro quando estamos juntas. Isso não é pecado, é graça. Ana, tremendo, defendeu-se pela primeira vez. Mãe, eu te amo, mas não posso viver uma mentira. Sofia, minha luz, como a Virgem é a tua. Proteja-nos, em vez de nos ferir. O milagre aconteceu não por intervenção divina, mas pela empatia humana que pulsa no coração luso. A mãe de Ana, vendo a filha pálida como um fantasma de fado, recordou sua própria juventude, um amor juvenil abortado pela guerra colonial, deixando-a viúva prematura. Lágrimas correram pelo seu rosto enrugado e ela estendeu a mão. Talvez eu seja amor encantada, presa nos medos do passado. Venham, filhas. Vamos à sé rezar não por perdão, mas por força. O padre, tocado, abençoou-as discretamente, citando o Evangelho: amai-vos uns aos outros. Assim, o amor venceu não com fanfarras, mas com a quietude de uma maré que retorna. Sofia e Ana prosseguiram para Lisboa no Ano Novo, de mãos dadas no comboio que serpenteava pelas serras algarvias, carregando Faro no coração como um talismã de conchas. Lá estudaram Ana na Belas Artes, pintando retratos de amantes sob o céu da Alfama, Sofia em jornalismo, escrevendo sobre vozes silenciadas do Sul, voltavam a Faro nos verões, não mais escondidas, mas integradas, caminhadas públicas pela muralha, piqueniques na praia com as famílias reconciliadas. A mãe de Ana bordava agora lenços com motivos de gaivotas entrelaçadas e o pai de Sofia contava histórias de sereias que amavam além do gênero. Em Faro, onde o passado morisco sussurra de tolerância e o mar ensina paciência, elas se tornaram símbolo sutil de mudança, duas mulheres que, como as ondas da ria, erudiram as barreiras do preconceito com gentileza inesurável. O amor, nesse canto de Portugal, provou ser não uma fraqueza, mas a força mais humana de todas, a de proteger o outro, custe o que custar, até que o sol se ponha e nasça de novo. Fim da parte 1, aproximadamente 1020 palavras. A viagem de comboio para Lisboa era um ritual de despedida e renascimento, com as carruagens rangendo como ossos velhos sobre os trilhos que cortavam as planícies alentejanas. Sofia e Ana sentavam-se lado a lado, as janelas embaçadas pelo hálito do inverno, trocando olhares que diziam mais que palavras. Lembras-te da primeira vez que vieste à minha casa? Murmurou Ana, a voz suave como o fado de Amália que ecoava nos alto-falantes. Teu pai nos obrigou a comer ensopado de borrego e eu queimei a língua de tanto rir das tuas histórias sobre sereias pescadoras. Sofia sorriu, apertando a mão dela sob o casaco,
E tu, com aqueles olhos de veado assustado, achando que o diabo morava no bacalhau seco. Mas ficaste, e o mundo mudou. Lisboa as recebeu com braços abertos, mas não sem seus próprios fantasmas. A cidade das Sete Colinas, com seus elétricos amarelos tilintando pelas ruas íngremes do Chiado, era um caldeirão de liberdades. Casais do mesmo sexo passeavam pelo Rocio sem olhares enviesados, e as livrarias do Largo do Carmo vendiam edições raras de poetas como Augusto dos Santos ou Natália Correia, que desafiavam as normas com versos de paixão sem fronteiras. Ana matriculou-se na Faculdade de Belas Artes, onde os ateliês cheiravam a terbentina e sonhos, e Sofia na Escola Superior de Comunicação Social, afiando a pena para denunciar as injustiças do interior. Moravam num quarto apertado no bairro Alto, com vista para os telhados de telha vermelha que desciam até o Tejo, e as noites eram preenchidas por jantares de bacalhau à brás preparados em fogão a gás, regados a vinho verde que soltava as línguas para confidências profundas. Contudo, a ruptura de Faro deixara cicatrizes que sangravam em momentos inesperados. Ana acordava sobressaltada de pesadelos onde a mãe a arrastava de volta para Évora, o cinto chicoteando o ar como um trovão. Eu traí-te tanto, Sofia, confessava ela nas madrugadas, enrolada nos lençóis poídos. Aquei mensagem para Inês, pedindo que mentisse por mim, mas ela usou contra nós. Como posso confiar em mim mesma agora? Sofia, com a paciência de quem crescera ouvindo as ondas quebrarem sem cessar, traçava círculos suaves nas costas dela. Traição nasce do medo, Ana, não do coração. E o teu coração é puro como a água da fonte do Largo de Faro. Nós nos protegemos agora, aqui onde o ar é mais leve. A proteção mútua se manifestava em gestos cotidianos, tecidos na rotina lisboeta. Sofia acompanhava Ana às aulas de modelo vivo, posando como musa relutante para os esboços dela, rindo quando os colegas a comparavam a uma Madonna renascentista. Tu és mais que isso, sussurrava Ana, o carvão dançando no papel para capturar não o corpo, mas a essência, os olhos verdes que ancoravam sua alma. Em troca, Ana lia os artigos de Sofia em voz alta, corrigindo com toques poéticos. Diz às vozes silenciadas da ria em vez de mulheres oprimidas. Evoca o mar, sempre o mar. Juntas, exploravam os recantos da cidade, subiam ao castelo de São Jorge para ver o Tejo ao pôr do sol, onde os mouros outrora sussurravam amores proibidos, ou perdiam-se nos mercados da Ribeira, comprando azeitonas e queijos de serpa enquanto debatiam o futuro. Mas o passado de Faro não se deixava esquecer facilmente. Cartas chegavam de Évora, da mãe de Ana, inicialmente frias como granito alentejano. Reza pelas tuas escolhas erradas, filha. O Senhor julgará. Sofia incentivava Ana a responder com honestidade, não raiva. Conta-lhe dos teus quadros, mãe. Mostra como o amor me faz criar. Aos poucos, as respostas amoleciam. Uma receita de migas enviada com um prefácio de cuida-te, e a tua amiga Inês, a traidora, tentara contato uma vez, via mensagem no telemóvel. Sinto muito, Ana. Faro mudou sem vocês. Volta. Mas Ana, fortalecida pelo abraço de Sofia, bloqueou-a. Não mais veneno. Nós escolhemos a luz. O primeiro teste real veio no verão, quando retornaram a Faro para as férias. A cidade assadou com o calor opressivo de julho, as ruas cheias de turistas ingleses queimados de sol e locais vendendo figos maduros nas esquinas. A mãe de Ana as recebeu na casa modesta da rua de Santo António, com uma mesa posta de caracóis e cerveja Sagres, os olhos ainda carregados de dúvida mas suavizados pela ausência. Então, esta é a famosa Sofia que te ensinou a ser rebelde? Perguntou, com um meio sorriso que não chegava aos olhos. Sofia, nervosa como na primeira comunhão, ofereceu um frasco de lavanda colhida nos campos de Moncarapacho. Não rebelde, senhora. Apenas alguém que ama o suficiente para lutar.
A ceia foi tensa, pontuada por silêncios e histórias forçadas sobre o Liceu, mas Ana, com coragem nova, entrelaçou os dedos com os de Sofia sob a toalha de linho bordada à mão, um gesto de proteção, pequeno mas revolucionário. Os dias em Faro foram uma dança delicada entre o antigo e o novo. De manhã ajudavam o pai de Sofia na faina, as mãos calejadas pela rede descendo às águas da ria, onde os golfinhos saltavam como bênçãos. Olha, Ana, elas nos protegem também, dizia Sofia, apontando para as barbatanas cinzentas. À tarde, escapavam para a praia da Fuseta, onde o mar lambia as conchas como um amante paciente, e Ana pintava enquanto Sofia lia em voz alta poemas de Cesário Verde sobre a alma lisboeta. Mas o conflito ressurgiu quando o padre da paróquia, o mesmo da ruptura, as confrontou no mercado. Ana Costa, ouvi que foste para a capital corrompida. Arrepende-te antes que o pecado te leve à perdição eterna. Ana, o rosto corando como as romãs maduras, respondeu com voz firme: Padre, o pecado é o silêncio. Sofia e eu nos amamos à luz de Deus, como Ele ama todas as suas criaturas. Sofia, orgulhosa, apertou sua mão e elas se afastaram, deixando o homem boquiaberto entre os cestos de alfarroba. A traição de Inês ecoou uma última vez, como um vendaval de agosto. Ela aparecera na praia, o cabelo agora tingido de loiro platinado, fingindo arrependimento. Eu só queria o melhor para ti, Ana. Mas vi-te com ela e inveja, talvez. Volta para o filho do padeiro, ele ainda pergunta por ti. Ana, com os olhos flamejantes como o sol poente, rebateu: o melhor é o que me faz viva, Inês. Tu traíste não só a mim, mas a ti mesma. Vai e aprenda a amar sem medo. Sofia, ao lado, sentiu o peito inchar de admiração. Sua Ana, outrora frágil como uma taça de mursa, agora forte como o vinho tinto que envelhece nas caves do Douro. O ápice emocional veio na festa do mar, em agosto, quando Faro homenageia os pescadores com barcos iluminados e fogos que pintam o céu de estrelas artificiais. Sofia e Ana, vestidas de branco como as mouras das lendas, juntaram-se à procissão no cais, as mãos unidas abertamente pela primeira vez. A multidão murmurou, mas também aplaudiu, velhas beatas fazendo sinal da cruz, jovens casais acenando em solidariedade. A mãe de Ana, de pé na ponte, chorou abertamente, não de vergonha, mas de alívio. Minha filha encontrou sua tribo. Naquela noite, sob os fogos que explodiam como corações partidos e recompostos, elas se beijaram à beira da água, o sal misturando-se às lágrimas de alegria. Nós vencemos, Sofia, sussurrou Ana. Com proteção mútua, sempre. De volta a Lisboa, o outono trouxe florescimento. Ana expôs seus quadros na Feira de Arte da Lisboa Factory, uma série chamada Gaivotas da Ria, telas de tons azulados onde figuras femininas entrelaçadas desafiavam tempestades, vendendo-as para colecionadores que viam nelas a alma portuguesa moderna. Sofia publicou um artigo no Jornal Público sobre amores rurais silenciados, citando Faro como farol de mudança, e recebeu cartas de raparigas do Algarve agradecendo: Tu nos deste voz. A mãe de Ana visitou uma vez, trazendo rendas de Faro e uma receita de cataplana para duas, murmurando: Eu errei, mas o amor de mãe é como o mar, profundo e perdoador. Anos se passaram e o amor delas amadureceu como o azeite de oliva extraído a frio nas cooperativas de São Brás. Casaram-se numa cerimônia simples no Cartacho, com o Tejo como testemunha, vestidas de branco rendado, trocando votos inspirados em pessoa. Tudo vale a pena se a alma não for pequena. Faro chamava de volta anualmente, agora como herdeiras. Sofia guiava tours literários pelas ruelas, contando de amores escondidos. Ana ministrava oficinas de arte para jovens, ensinando que o pincel liberta o que a sociedade acorrenta. Num entardecer de dezembro, de volta à sé onde tudo começara, elas sentaram-se no mesmo banco, o sino badalando como um coração batendo. Amor escondido virou luz, Ana, disse Sofia, a mão na dela. E a proteção mútua nos trouxe até aqui.
Ana sorriu, os olhos refletindo o pôr do sol. Em Portugal, onde o fado chora mas dança, nosso amor é a canção que vence. O inverno lisboeta era um manto de neblina que envolvia as colinas como um véu de saudade, e Sofia e Ana aprenderam a navegar nele com a intimidade de quem compartilha não só o leito, mas os sonhos mais frágeis. O quarto no bairro Alto, com suas paredes descascadas pintadas de azul azulejo, tornara-se santuário, pilhas de livros de José Saramago ao lado de paletas de tinta seca, o aroma de café de manhã misturado ao de pastel de nata fresco da confeitaria vizinha. Sofia, agora com 21 anos, equilibrava as aulas de jornalismo com turnos noturnos num café no cais do Sodré, onde servia ginginha em copos de chocolate aos turistas que pediam histórias de fantasmas do Tejo. Conta-me da tua Faro, pedia um inglês de chapéu fedora, e ela respondia com um sorriso enigmático. É onde o mar guarda segredos de amor que o vento leva para Lisboa. Ana, imersa na arte, viajava para residências em Óbidos, a vila literária onde as muralhas medievais abrigavam escritores e pintores. Lá, sob as chuvas miúdas que tamborilavam nos telhados de laranja, ela criava séries sobre mulheres do Sul. Telas onde figuras com traços algarvios, cabelos ondulados pelo sal, olhos que desafiavam horizontes, emergiam de sombras para a luz, simbolizando a jornada delas. És tu em cada traço, confessava Ana ao retornar, estendendo os braços para Sofia num abraço que cheirava a terra molhada e tinta fresca. Mas sob a superfície de felicidade, as sombras da pressão social persistiam como ecos de fado. Ana recebia telefonemas da mãe, agora mais conciliadores mas ainda tingidos de preocupação. Não esqueças as raízes, filha. Em Évora, as pessoas ainda julgam. E Sofia, lendo notícias de retrocessos conservadores no interior, sentia o ciúme sutil de um mundo que ainda via seu amor como anomalia. O conflito ressurgiu disfarçado de oportunidade. Uma galeria no Porto convidou Ana para uma exposição solo, Eco da Ria, prometendo visibilidade nacional. É o sonho, Sofia, exclamou ela, os olhos brilhando como faróis de Cabo de São Vicente. Mas o curador, um homem de meia idade com sotaque nortenho áspero, insinuou durante a reunião, seus temas são ousados. Talvez suavize as figuras femininas, o público tradicional prefere paisagens puras, como o Douro. Ana, ferida, confidenciou a Sofia naquela noite, enroladas num cobertor tricotado pela mãe. Ele quer que eu traia a minha essência, como Inês me traiu. Mas e se eu recusar e perder tudo? Sofia, com a voz rouca de cansaço mas firme como o granito de Sintra, respondeu, então protegemo-nos. Eu escreverei sobre isso, um artigo expondo como a arte portuguesa ainda sufoca vozes como a tua. Juntas, transformamos o não em revolução. A preparação para a exposição tornou-se um campo de batalha emocional. Ana pintava furiosamente nos ateliês alugados do Porto, as mãos manchadas de ocre e índigo, enquanto Sofia viajava de comboio para apoiá-la, carregando cestas de mariscos frescos de Faro como talismãs. Numa dessas visitas, sob a chuva torrencial que transformava o Douro num rio de prata, elas se refugiaram num tasco escondido no Ribeira, onde o vinho do Porto fluía como sangue quente. Lembras da ceia de Natal em Faro? Perguntou Sofia, traçando o contorno do copo com o dedo. A mãe tua nos olhando como se fôssemos ladrões de maçãs do paraíso. Ana riu, mas as lágrimas se misturaram ao vinho. Eu tinha tanto medo de te perder. Ainda tenho, às vezes. E se o mundo nos separar de novo? Sofia puxou-a para perto, o barulho da chuva abafando os sussurros. Não separará. Eu sou tua guarda-costas, tua musa, tua faro portátil. Protege-me tu agora, dizendo que sim a ti mesma. A traição veio não de fora, mas de dentro, um eco da ruptura inicial. Ana, pressionada pelo curador que prometia patrocínios se ela ajustasse uma tela-chave, hesitou. Numa carta febril para Sofia, confessou, eu pensei em mudar o beijo das gaivotas para um abraço fraterno. Só por um momento. O que isso diz de mim?
Sofia, lendo à luz fraca do candeeiro no bairro alto, sentiu o peito contrair como uma rede apertada demais. Em vez de raiva, escreveu de volta com a caligrafia apressada de quem ama além do perdão. Diz que és humana, Ana. Como eu, que outrora fugi dos teus olhos por medo do pai. Mas escolhemos crescer. Vem para casa, pintaremos juntas o que o curador não entende. Ana retornou no dia seguinte, o trem chegando à Santa Polónia como um pássaro ferido, e elas choraram nos braços uma da outra no cais, o Tejo testemunhando a reconciliação. A exposição, realizada apesar das pressões, foi um triunfo humano. A galeria no Porto, com suas paredes de pedra envelhecida, encheu-se de público. Artistas de Viseu aplaudindo, casais jovens tirando fotos das telas, até uma idosa de Trás-os-Montes que sussurrou a Ana: "Lembra-me da minha prima, que amou uma costureira em 1950 e foi mandada para o convento. Obrigada por dar voz." Sofia cobriu o evento para o jornal, seu artigo As Gaivotas que Voam contra o Vento viralizando nas redes, e quando até Faro da mãe de Ana o leu em voz alta para as vizinhas: "Minha filha é corajosa, como as santas de Fátima." Inês, agora distante em Tavira, enviou uma mensagem anônima de parabéns, um gesto de paz não respondido, mas perdoado no silêncio. Com o sucesso veio a reflexão. Sofia e Ana decidiram um retiro em Faro, no outono, para curar as feridas restantes. A cidade as recebeu com folhas douradas caindo das laranjeiras do Jardim Manuel Bivar e elas caminharam pelas ruelas onde o amor nascera escondido, agora à luz do dia. Visitaram a Sé, acendendo velas não por culpa, mas gratidão, e sentaram-se no banco onde Ana gritara o medo. "Aqui eu te magoei mais", disse Ana, a voz embargada. Sofia sorriu, beijando sua testa, "e aqui renascemos." A proteção é isso, lembrar as quedas para voar mais alto. De volta a Lisboa, o inverno cedeu ao Natal e elas hospedaram as famílias num jantar no quarto apertado, a mãe de Ana trazendo doces de amêndoa de Évora, o pai de Sofia contando anedotas de pescarias com sotaque carregado. O ar cheirava a peru assado e canela e, pela primeira vez, brindaram abertamente: "Às nossas, que o mar e o Tejo unem." Ana pintou um presépio moderno, com pastores lésbicos velando menino, e Sofia escreveu uma crônica sobre amores que protegem, da ria ao Tejo. O ano novo trouxe propostas: Ana para uma residência em Berlim, Sofia para um estágio no Expresso. "Vamos?", perguntou Sofia, o coração apertado pela possibilidade de distância. Ana, com olhos determinados, respondeu: "Juntas, onde quer que seja. Proteção mútua é nossa bússola." Assim, embarcaram na aventura, o amor delas agora uma tapeçaria tecida com fios de Faro e Lisboa, resiliente, colorida, eternamente portuguesa. Berlim era um mosaico de concreto e história, com seus grafites rebeldes nas paredes do muro caído e o cheiro de carriuste misturado ao de chuva eterna. Sofia e Ana chegaram em janeiro, o frio cortante como lâminas lembrando os ventos do levante de Faro, mas o acolhimento foi quente. A residência de Ana na Cansta ao Xuxuloaicense oferecia um ateliê amplo com janelas que emolduravam parques nevados, e o estágio de Sofia na filial alemã de um jornal português era um turbilhão de entrevistas com imigrantes luso-brasileiros. "É como um algarve gelado", brincou Sofia na primeira noite, enroladas em cobertores emprestados, bebendo chá de camomila para afastar o jet lag. "Só falta o mar para nos proteger." Ana riu, traçando mapas imaginários no vapor da janela. "O Spree é nosso Tejo agora. E eu te protejo com pincéis." A vida em Berlim acelerou como um U-Bahn lotado. Ana mergulhava em colaborações com artistas que era da antiga RDA, criando instalações sobre amores migrantes, esculturas de conchas da Ria Formosa fundidas com arame farpado do muro, simbolizando barreiras quebradas. Seus trabalhos ganhavam prémios locais e ela era convidada para talks em cafés de Kreuzberg, onde falava com sotaque algarvio sobre o conservadorismo católico como um muro invisível.
Sofia, por sua vez, escrevia reportagens sobre a diáspora portuguesa na Alemanha, entrevistando a voz de Tavira que costuravam rendas em porões úmidos e quando as histórias da mãe de Ana. Tu estás a mudar o mundo, amor, dizia Ana após ler os drafts, beijando as páginas marcadas de caneta. Mas o sucesso trazia seu preço. Noites solitárias quando Ana viajava para exposições em Munique e Sofia cobria protestos noturnos em Neukölln, voltando com o coração pesado de histórias de rejeição familiar. O conflito irrompeu na primavera, quando as cerejeiras de Tiergarten florescem como nuvens cor-de-rosa. Ana recebeu uma oferta de uma galeria em Nova York, residência de 1 ano, com exposição no MoMA. É o ápice, Sofia. Imagina minhas gaivotas no mundo todo. Mas o brilho nos olhos dela era temperado por medo. E nós? 1 ano separadas. Como na ruptura de Faro. Sofia, sentada no chão do ateliê entre telas semi-acabadas, sentiu o pânico subir como uma onda. Eu fico aqui, com o estágio. Mas e se o oceano nos engolir de novo? Lembras da traição de Inês, do silêncio que nos partiu? Elas discutiram pela primeira vez de verdade, vozes elevadas e, quando no espaço vazio, lágrimas como chuva de abril. Ana acusou, tu queres que eu fique pequena como minha mãe queria. Sofia rebateu, não quero que protejas nós, não só teu ego. A reconciliação veio numa caminhada pelo East Side Gallery, onde murais coloridos narravam liberdades conquistadas. Paradas diante de um beijo icônico entre um soldado e sua amada, Ana pegou a mão de Sofia. Este muro caiu porque pessoas como nós lutaram. Não vamos construir um novo entre nós. Sofia, com o coração amolecido como pão alentejano ensopado, confessou, meu medo é a herança de Faro, o medo de perder o que mais amo. Protege-me dizendo que voltas. Ana jurou, traçando um coração no ar, volto, com mais histórias para pintarmos juntas. Enquanto isso, ecos de Faro chegavam via Skype. A mãe de Ana, agora ativa numa associação de viúvas em Évora, enviava vídeos de bordados com motivos lésbicos sutis para a minha artista rebelde. O pai de Sofia, reformado, pescava com netos imaginários em mente. Tragam-me um genro. Honora que seja, contanto que vos faça felizes. Inês reaparecera nas redes, postando fotos de uma vida vazia em Tavira, e Ana, em gesto de perdão, comentou, encontra a tua luz, amiga. Não houve resposta, mas o ciclo de traição se fechou. O verão berlinense foi de consolidação. Ana declinou Nova York, optando por uma exposição conjunta com Sofia, textos dela ilustrados pelas pinturas de Ana, num evento chamado Das Rias ao Muro, Vozes de Amor Português. O lançamento, num loft em Prenzlauer Berg, atraiu a comunidade luso-alemã, fados tocados na guitarra, pastéis de bacalhau devorados e aplausos que ecoavam como ondas. Uma crítica no Berliner Zeitung chamou-as das novas moras encantadas da Europa e Sofia sentiu, pela primeira vez, que o amor delas não era só pessoal, mas um farol para outras. Outono trouxe retorno a Portugal, com malas cheias de neve e memórias. Em Faro, a Romaria de São Brás as esperava com andores floridos e elas lideraram um workshop para jovens, arte e amor sem medo. A mãe de Ana, de mão dada com elas na procissão, sussurrou, eu protejo-vos agora, filhas. Sofia, olhando o horizonte da ria, soube que a jornada continuava, com altos e baixos, mas sempre unidas. De volta a Lisboa, o Natal as encontrou no Chiado, brindando com ginginha a proteção que vence mares e muros. Seu amor, agora global, permanecia enraizado na terra portuguesa, humano, resiliente, eterno. Lisboa no auge do outono era uma sinfonia de folhas castanhas rodopiando nos passeios do Príncipe Real e o aroma de castanhas assadas vendidas por vendedores ambulantes com vozes roucas de fado. Sofia e Ana, de volta da Odisseia berlinense, alugaram um apartamento maior em Alcântara, com vista para os taleiros onde outrora se construíam caravelas para Vasco da Gama.
O espaço, com tetos altos e azulejos pintados de cenas moriscas, era um canvas em branco para sua vida conjunta, estantes de livros de Miyakoto ao lado de telas inacabadas, uma varanda onde plantavam manjericão para temperar as sopas de poeiras do Alentejo. Aqui não há esconderijos, declarou Sofia ao desempacotar caixas, pendurando uma foto delas na praia de Faro, mãos entrelaçadas à luz do amanhecer. Ana, misturando cores no palete, respondeu: só proteção, paredes que nos guardam, como as muralhas de Faro nos ensinaram a escalar. O sucesso internacional trouxera oportunidades, mas também novos conflitos. Sofia foi promovida a repórter júnior no Público, cobrindo temas de direitos LGBTQ+, no interior, viagens a Évora, onde entrevistava casais que, como a mãe de Ana outrora, lutavam contra famílias conservadoras. É catártico, confidenciava a Ana após uma peça sobre uma rapariga de Beja expulsa de casa. Mas dói como reabrir a nossa ferida. Ana, com exposições marcadas em galerias do Porto e Coimbra, enfrentava críticos que a rotulavam de exótica solista. Seus amores são belos, mas muito portugueses. Adicione universalidade. Numa noite chuvosa, após um artigo de Sofia ser censurado por sensacionalismo e uma tela de Ana rejeitada por provocação, elas explodiram. O mundo ainda nos quer mudas, gritou Ana, atirando o pincel contra a parede. Sofia, exausta de deadlines, rebateu: então, por que não paramos? Voltamos a Faro, vivemos quietas como as ostras na ria. O silêncio que seguiu foi mais doloroso que qualquer grito, um eco da ruptura inicial, onde o medo as separara. A traição, dessa vez, veio de fora disfarçada de bem-intenção. Um antigo professor do Liceu de Faro, agora diretor de uma fundação cultural em Lisboa, contatou Ana para um projeto, uma série sobre tradições portuguesas autênticas. Foca em casais heterossexuais para atrair financiadores conservadores. Ana hesitou, mas aceitou parcialmente, alterando uma tela para suavizar o beijo entre figuras femininas. Quando mostrou a Sofia, foi como um soco. Tu estás a trair-nos de novo? Como em Faro, cedendo à pressão? Ana chorou, o estúdio virando mar de lágrimas. Não é traição, é sobrevivência. Para nós, para o futuro. Sofia saiu porta afora, vagando pelo Tejo sob a garoa, sentindo-se traída como na Sé anos atrás. A reconciliação demandou dias de proteção mútua reinventada. Sofia hospedou-se com uma amiga em Belém, visitando o mosteiro dos Jerónimos para meditar sobre heróis que navegaram oceanos de dúvida. Ali, sob as gárgulas que vigiavam o rio, escreveu uma carta: perdoa-me meu orgulho, Ana. Eu protejo-te mal quando te julgo em vez de te erguer. Ana, sozinha no ateliê, repintou a tela, o beijo agora ousado, com as figuras emergindo de azulejos quebrados, simbolizando tradição reimaginada. Ao retornarem, no apartamento de Alcântara, abraçaram-se na varanda, o Tejo refletindo as luzes da ponte 25 de Abril como estrelas caídas. Nós erramos, mas aprendemos, sussurrou Ana. Proteção é confiar na força da outra, não controlá-la. O CAO Trau veio no Natal, com Faro chamando como um sino distante. Elas viajaram para casa, carregando presentes, um livro de poemas de Ana para a mãe dela, uma rede de pesca tecida para o pai de Sofia. A ceia na casa dos Oliveiras foi um banquete de tradição, bacalhau com natas, rabanadas encharcadas de mel e o som de uma viola amador tocando estranha forma de vida. Mas o conflito explodiu quando Inês, convidada pela mãe de Ana para fazer as pazes, apareceu com um presente envenenado, fofocas sobre escândalos em Lisboa que vazavam para Faro. Ouvi que vocês vivem em pecado aberto. Cuidado, ou a sociedade vos engole. Ana, ferida, confrontou-a. Tu ainda não aprendeste, Inês? Teu veneno só nos fortalece. Sofia, intervindo com calma de jornalista, disse: vai e leva tuas sombras. Nós escolhemos luz.
Inês partiu humilhada e a mesa silenciou até a mãe de Ana erguer o copo. Basta de passado. Brindemos às minhas filhas, as que me ensinaram a amar além do rosário. O ano novo em Faro foi de cura. Elas lideraram uma procissão informal pela cidade velha, com lanternas de papel inspiradas nas festas moriscas, convidando os jovens a compartilhar histórias de amor não convencional. O padre, agora aliado discreto, abençoou o grupo. Deus é amor em todas as formas. De volta a Lisboa, o inverno cedeu a projetos conjuntos. Um podcast de Sofia narrando lendas algarvias com ilustrações sonoras de Ana, Sereias e Mouras, amores esquecidos. Primavera trouxe florescimento. Ana ganhou um prémio na Trienal de Artes de Lisboa por uma instalação sobre proteção mútua, com espelhos refletindo visitantes em abraços imaginários. Sofia publicou um livro de cronicas, Das Sombras da Real Luz do Tejo, dedicado a Ana, a que mancorou quando o mar rugia. As famílias se reuniram no aniversário de 5 anos delas, no Jardim de Alcântara, com fado ao vivo e danças de viola, a mãe de Ana dançando com o pai de Sofia, rindo como velhos amigos. Num entardecer de junho, no castelo de São Jorge, Sofia ajoelhou-se. Casa comigo, Ana? Não por lei, mas por nós, proteção eterna. Ana, lágrimas como orvalho, disse sim, e Lisboa aplaudiu com o vento nas ameias. Seu amor, nascido em segredos de Faro, florescer em liberdade, um testamento humano à coragem portuguesa. O casamento, celebrado num vinhedo nos arredores de Lisboa, foi uma tapeçaria de Portugal inteiro, azulejos de Sintra nas mesas, vinhos do Douro fluindo como rios de Rubi e um quarto de fado tocando aí, moraria para evocar as raízes moriscas de Faro. Sofia e Ana, vestidas de branco rendado, ecos das tradições de noivas algarvias, trocaram votos sob uma pérgola de buganvílias, com o sol poente tingindo o céu de laranja como de suas praias natais. Tu és minha ria, minha bússola, minha proteção contra o mundo, jurou Sofia, a voz embargada. Ana, com olhos que capturavam o infinito, respondeu, e tu, minha tela, minha palavra, minha âncora em tempestades. As famílias, reunidas em círculo, a mãe de Ana com um rosário no pulso mas sorriso no rosto, o pai de Sofia contando anedotas salgadas, aplaudiram com lágrimas e até Inês, convidada por misericórdia, sentou-se no fundo, silenciosa, talvez aprendendo o que é redenção. A lua de mel levou-as de volta ao Algarve, não como fugitivas, mas como rainhas retornando ao reino. Hospedaram-se numa casa de hóspedes em Lagos, perto das grutas de Ponta da Piedade, onde o mar esculpia arcos de pedra como corações expostos. Dias foram de exploração serena, remadas em caiaque pela costa, parando em praias escondidas para piqueniques de queijo de cabra e pão de milho, noites de conversas sobre estrelas, relembrando o que as unira, aquele grito na sé, agora uma memória afetuosa. Se não fosse o teu medo, Ana, talvez não tivéssemos lutado tanto, refletiu Sofia, traçando constelações com o dedo. Ana riu, e o teu teimosia, amor. Proteção mútua nasceu ali. De volta à rotina, o pós-casamento trouxe madurez. Sofia, agora colunista no Público, viajou pelo país documentando histórias de casais LGBTQ+ rurais, de Trás-os-Montes à beira litoral, seu livro expandido em antologia que ganhou o Prémio Pessoa. Ana abriu um estúdio em Lisboa, mentorando jovens artistas do Sul, com oficinas gratuitas inspiradas em amor e resistência, lições de Faro. Elas adotaram uma cadela resgatada da Ria Formosa, batizada de Moura, que corria pela varanda latindo para os elétricos, simbolizando a família que construíam. Contudo, o CAO final, não de dor, mas de crescimento, veio com a doença da mãe de Ana. Diagnosticada com um mal insidioso em Évora, ela chamou as filhas para uma visita. O trem para o Alentejo era um lamento de rodas sobre trilhos enferrujados e elas chegaram à casa modesta sob um céu de chumbo, o ar cheirando a sobreiros e memórias. A mãe, frágil na cama de ferro forjado, estendeu mãos trêmulas. Eu fui dura, filhas.
Meu medo era como o teu grito na sé, Ana, pavor de te ver sofrer como eu sofri. Lágrimas fluíram como o Guadiana seco que inunda de repente, e Ana perdoou abertamente. Tu nos protegeste à tua maneira, mãe. Agora deixa-nos proteger-te. Sofia, cozinhando ensopado de borrego na cozinha de azulejos rachados, sussurrou orações que aprendera na sé, misturando catolicismo com lendas pagãs. Os meses seguintes foram de vigília compartilhada. Viajavam de Lisboa a Évora nos fins de semana, levando livros de poesia para ler em voz alta, Florbela Espanca para evocar paixão, Sofia de Mel para liberdade. A mãe de Ana, em delírios febris, confessava segredos, um amor juvenil por uma companheira de colheita, silenciado pela guerra, e quando a jornada delas. Não traí a mãe em silêncio, murmurava. Ana pintava seu retrato final, uma mulher com olhos de gaivota, rosário entrelaçado com flores de papoila, e Sofia documentava em crônicas anônimas a mãe que aprendeu a voar. Quando a partida veio, numa manhã de primavera com campos de trigo dançando ao vento, foi pacífica como uma maré baixa. O funeral em Évora foi uma celebração alentejana, ranchos folclóricos cantando Menina das Tranças, vinho tinto derramado em terra fértil. Inês compareceu, agora mudada, casada com uma mulher de Faro, tímida mas orgulhosa, e abraçou Ana, perdão tardio, mas sincero. Elas choraram juntas, fechando o ciclo de traição com um abraço. A perda forjou as mais fortes. Sofia e Ana fundaram uma bolsa de arte em nome da mãe, para vozes silenciadas do Sul, financiando os jovens que de Faro e Évora. Moura, a cadela, ganhou um irmãozinho resgatado e o apartamento encheu-se de risos. Anos fluíram como o Tejo, viagens a Faro para ensinar nas escolas, casamentos de amigos no liceu original, um filho adotivo, um rapaz de Lagos com olhos de mar, batizado de Tejo. Num entardecer de dezembro, de volta à sede Faro onde tudo começara, elas sentaram-se com Tejo entre as pernas, o sino badalando véspera de Natal. Do grito ao riso, amor, disse Sofia, beijando Ana. Proteção mútua nos trouxe o mundo. Ana, com o sol mergulhando no Atlântico, respondeu, e em Portugal, onde o coração bate como fado, nosso amor é melodia que perdura. Assim, em Faro, cidade de segredos e luzes, sua história tornou-se lenda sussurrada, não de ruptura, mas de vitória humana, onde a amizade vira amor, pressão cede à coragem e a proteção mútua tece o tecido da eternidade.